I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar melhorando o nosso conhecimento sobre a constituição do átomo. Vamos examinar melhor a eletrosfera. Então, nós já sabemos algumas coisas a respeito da eletrosfera. Bem, a gente já sabe que o elétron está na eletrosfera. E que na eletrosfera existem regiões onde você tem grande probabilidade de achar o elétron. Essas regiões são chamadas de orbitais. Então, você pode pensar assim, o orbital é a casa do elétron, é onde ele mora na eletrosfera. Só que cada orbital tem um formato diferente, quer dizer que tem casas com desenhos diferentes. Os orbitais, ou seja, as casas dos elétrons, são chamadas de orbitais do tipo S, P, D, F e outros. S, P, D, F, daí para frente, aí segue a ordem alfabética, S, P, D, F, G, H, I e assim por diante. Mas, na realidade, para os maiores átomos conhecidos na Terra, só se utiliza até o F. Então, o que importa é S, P, D, F. Então, você vai ter, logo a seguir, os desenhos desses orbitais. Do orbital S, que é uma bolinha, uma esfera, o orbital P, que parece que são duas bolinhas, chamados de dois lobos. Quer dizer, tem duas regiões, essas duas regiões colocadas num determinado eixo e representa ali a casa do elétron chamado orbital P. Então, é importante saber que o orbital P é formado por dois lobos. Já os orbitais D são formados por 4 lobos. Vocês vão ter algumas figuras aí que você pode examinar os orbitais do tipo D e os orbitais do tipo F. Porém, nesse momento, só são importantes os desenhos dos orbitais do tipo S e do tipo P. O orbital S é uma bolinha e os orbitais P são formados por duas regiões. Cada orbital P tem esses dois lobos, tá bom? O desenho desses orbitais S, P, D, F e outros foram determinados matematicamente. Então é a mesma coisa dizer para vocês o seguinte, uma função do segundo grau vai apresentar um gráfico que é uma parábola, tá certo? Então, para chegar nessas figuras, foram então desenvolvidas funções matemáticas que resultaram nessas figuras. De fato, nunca ninguém chegou a ver um orbital, um elétron. Então, todos esses cálculos são cálculos matemáticos. E se acredita que eles sejam verdadeiros, tá? Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said what will be, will be. When I grow up and fall in love, I'll ask my sweetheart what lies ahead. Agora, na realidade, aonde é que estão os elétrons? Bom, o cara fala assim, não sei, o elétron está dentro do átomo. Sim, mas ele vai para algum orbital. Quer dizer, ele vai para uma determinada casa, alguma região. Mas existe uma lógica que você vai compreender perfeitamente. Quando você chegar, por exemplo, num espetáculo qualquer, onde é que, se você pode sentar em qualquer cadeira, em qualquer poltrona, você vai sentar aonde? Você vai sentar na poltrona mais próxima do palco, para você enxergar melhor. Então, existe uma lógica natural, que é o seguinte, se você colocar um elétron no átomo, esse elétron ele vai procurar o orbital de menor energia. É assim, por exemplo, se você colocar uma bolinha no escorregador, ela vai correr até chegar ao chão, que é a região de menor energia, neste exemplo do escorregador. Então, o que acontece quando você coloca um elétron, ele vai procurar um orbital de menor energia. Quer dizer que a lógica do preenchimento da eletrosfera é a ordem crescente de energia. Então, os elétrons ocupam primeiro os lugares de menor energia e depois passam para outras regiões de energia mais elevada. Mas, em princípio, o elétron vai para o orbital de menor energia, a região de menor energia. Foi observado que a eletrosfera é dividida em níveis de energia, também chamadas de camadas.
Muito bem, então você tem assim, nível 1 de energia, nível 2, 3, 4 e vai crescendo, tá bom? Antigamente era chamado da seguinte maneira, era chamado de camada K, camada L, Mn e outros. Beleza. Quantos elétrons cabem em cada camada, ou melhor, em cada nível de energia? Teve um físico sueco chamado Johannes Rydberg, que fez um cálculo para determinar o número de elétrons em cada nível de energia. Vamos chamar o nível de N, e a fórmula do Rydberg é a seguinte, é x igual a 2n ao quadrado, 2n ao quadrado, 2n2. Essa é a fórmula que vai permitir calcular o número máximo de elétrons em cada nível. Então, por exemplo, no nível 1, vão caber quantos elétrons? 2 vezes 1 ao quadrado. Faz o cálculo, 1 ao quadrado dá 1 vezes 2 dá 2. Quer dizer que no nível 1 cabem no máximo 2 elétrons. Esse é o primeiro nível de energia. Vamos para o nível 2. Você vai calcular assim, quantos elétrons cabem no nível 2? 2 vezes n ao quadrado. 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 2 vai dar 8. Então quer dizer que no segundo nível de energia cabem até 8 elétrons, no máximo. E no nível 3? No nível 3, 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2, 18. Então vamos só dar uma repassada. No primeiro nível cabe 2, no segundo cabe 8, no terceiro que a gente acabou de calcular vão caber 18 elétrons e assim sucessivamente. Então, rapidamente é o seguinte, no nível 4 vai dar 2 vezes 4 ao quadrado, que vai dar 32. No nível 5 vai dar 2 vezes 5 ao quadrado, que vai dar 50. No nível 6 vai dar 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36, vezes 2 dá 72. Quer dizer que 72 elétrons é o máximo que você consegue colocar no nível 6. E no nível 7, 2 vezes 7 ao quadrado. Então vai dar 7 ao quadrado dá 49, vezes 2 dá 98. Então, qual é o número máximo de elétrons em cada nível? Você não precisa decorar, porque você tem uma fórmula, 2n ao quadrado. Mas se você quisesse decorar, seria assim, 2, 8, 18, os 3 primeiros níveis, depois 32, 50, 72, 98. Então, quanto maior o nível, maior o número de elétrons que é possível colocar nesse nível. Tá bom? Will there be rainbows day after day? Here's what he'll say to me. Que será, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será. But Um segundo fato interessante é que cada nível ainda está subdividido em subníveis de energia. Então, tem um nível e tem um subnível. O subnível, então, é a subdivisão do nível. Então, no nível 1, só tem um subnível. Beleza. Mas no nível 2 tem 2. Esses subníveis recebem a seguinte denominação. O primeiro subnível se chama S, o segundo subnível se chama P. Bom, S e P também são os nomes dos orbitais, certo? Também representam as figuras dos orbitais, mas também representam os subníveis de energia. Por exemplo, no nível 3, você vai encontrar 3 subníveis, o S, o P e o D. No nível 4, você vai encontrar 4 subníveis, S, P, D, F. E no nível 5, 5 subníveis, S, P, D, F, G. Bom, então é só você saber o número do nível, você já sabe quantas subdivisões ele possui. No nível 7, você vai ter 7 subníveis, S, P, D, F, G, H, I. Muito bem, então quer dizer que essas letras S, P, D, F, elas servem para identificar o desenho do orbital, mas na verdade ela está identificando o subnível de energia. Tudo bem? E o nível 1 só tem um subnível, que é o S mesmo. Você deve notar que sempre começa assim, em S, depois vem P, depois D, depois F. No mesmo nível, você vai encontrar essa sequência. Sempre vai ser assim, S, P, D, F. Colocando os elétrons nos subníveis. Veja bem que eu já sei qual é o número máximo de elétrons que há em cada nível, certo? Mas o nível é subdividido em subníveis. Então eu pergunto, no nível 1 cabem quantos elétrons? 2. Quantos subníveis eu tenho? Apenas um, que é o S. Então, os 2 elétrons estariam no subnível S. E a gente representa como? S2, colocando o 2 como se fosse um expoente, mas aquilo ali não é expoente, é o número de elétrons, tá? Então, agora,
No nível 2, cabem quantos elétrons no máximo? Nós já calculamos, dá 8 elétrons no máximo. Mas há dois subníveis, o S e o P. Então você vai colocar quantos elétrons em cada um? No S cabe 2, como nós vimos no nível 1. Então se cabem 2, toda vez que tiver S vão ser 2 elétrons. Mas tinham 8 elétrons para colocar, então 2 vão ficar no S e 6 vão ficar no P. Então, quer dizer que no subnível P, vocês vão colocar 6 elétrons. No total vai dar 8, certo? Tá bom. No nível 3, tem quais subníveis? S, P e D. Beleza. Quantos elétrons cabem no nível 3? Você vai dar uma olhadinha ali, você vai encontrar 18. Vamos colocar os 18 elétrons nos subníveis. Então, no nível 3, a capacidade máxima é 18 elétrons. E você vai dividir em 3 subníveis, no S, no P e no D. Então, no S cabe quanto? 2. Então ficaria S2. No P cabe quanto? 6. Então já tem 2 mais 6, 8, mas tem que chegar até 18. Então faltam quantos elétrons ainda para serem alojados? Faltam 10, porque se cabe 18, já tem 8, então no subnível D vão ter lugar para 10 elétrons. É fácil. Vamos lá, mais um exemplo. No nível 4. No nível 4 você vai ter S, P, D, F, tudo bem? No nível 4 há 4 subníveis. Quantos elétrons tem no total para serem distribuídos? No nível 4, você deverá colocar 32 elétrons. No S cabe quanto? 2. Então ficaria S2. No P cabe quanto? 6. P6. No D cabe quanto? 10. Então já foi colocado quanto? 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Para chegar a 32, eles estão faltando 14 elétrons. Então todos eles vão para o subnível F. F cabe 14 elétrons. Então assim, S2, P6, D10, F14. Você já deve começar a perceber que existe uma certa regularidade. Por exemplo, o S cabe 2, no P 6, quer dizer que a diferença deu 4 elétrons. No P cabe 6, no D cabe 10. E de P para D a diferença é de 4 elétrons. Depois, do D para o F, D10, F14. No D cabe 10, no F 14. Então a diferença é 4 elétrons. Então é sempre 4 elétrons a mais. Isso, o próximo subnível sempre vai ter 4 elétrons a mais. Mas sempre seguindo essa ordem. S, P, D, F. Depois vem G, H, I. Então vamos lá. Então, por exemplo, no nível 5, tem 5 subníveis. S, P, D, F e G. Qual é o número de elétrons? Você já pode fazer automaticamente. Bom, vai dar, no nível 5, vão dar 50 elétrons, certo? Mas então você vai fazer assim. S2, P6, mais 6. D10, sempre aumentando 4. F14, G18. Então sempre mais 4. Se o último subnível cabia 14 elétrons, então o próximo vai caber 18. Então G18, o H vai caber quanto? 18 mais 4, 22. O H vai caber 22. E no I, subnível I, vão caber quantos? 26. S2, P6, D10, F14, G18, H22 e 26. Bom, mas normalmente você não vai precisar usar todos os subníveis. O que a gente vai usar sempre são os subníveis S, P, D e F. Bom, mas teoricamente você pode prever lugares, né, para alojar mais elétrons. Will I be pretty? Will I be rich? I'll tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. Agora, nós estamos chegando num momento muito importante, que é a hora de colocar os elétrons nos diversos orbitais. Mas antes você tem que tomar um certo cuidado. No S cabem 2 elétrons, certo? Beleza. Quantos orbitais vão ser necessários para guardar os elétrons? Um orbital só. De acordo com o princípio da exclusão de Pauli, no orbital cabem 2 elétrons, desde que sejam espinhos contrários, certo? Beleza. Depois, o nível 2, você já sabe que tem o S e o P, né? O S e o P. O S vão caber 2
e o P vão caber 6, mas espera um pouquinho só. O subnível P vai ter 6 elétrons, então quantas casas vão ser necessárias? Quantos orbitais serão necessários? Do tipo P. Do tipo P vão ser necessários 3 orbitais, porque já que no total você tem que guardar 6 elétrons, só pode ter 2 elétrons no máximo. Então serão necessários 3 orbitais P. Vai ter 2 elétrons no primeiro orbital P, 2 elétrons no segundo orbital P e 2 elétrons no terceiro orbital P. Quer dizer que o subnível P tem capacidade para alojar 6 elétrons. Então são necessários 3 orbitais. No subnível D, SPD, né? No subnível D cabe 10 elétrons, certo? Vão ser necessários 5 orbitais do tipo D. Ah, bom, então agora já estou formando uma ideia de como é que o átomo é constituído. A eletrosfera do átomo é constituída de níveis. Os níveis são subdivididos em subníveis. Os subníveis são constituídos de orbitais. E cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Tudo bem? Os átomos que têm apenas um elétron, que é o caso do hidrogênio, certo? Mas você pode ter íons hidrogenoides, isto é, íons que já perderam elétrons e restou apenas um elétron. Para os átomos que têm apenas um elétron, os subníveis de um mesmo nível de energia apresentam todos a mesma energia. Repetindo, se o átomo tiver um elétron só, todos os subníveis de um mesmo nível apresentam a mesma energia. Daí, se o elétron estiver no nível 2, ele pode estar no subnível 2s ou 2p. Todos eles têm a mesma energia. No nível 3, você tem os subníveis 3s, 3p e 3d, mas todos eles têm o mesmo valor de energia. Bem, e assim você vai encontrar no nível 4, então um elétron do nível 4 pode estar em qualquer subnível, o S, P, D, mas o que acontece é que todos eles vão ter a mesma energia. Mas beleza, mas de qualquer maneira eu queria que você soubesse o seguinte, na hora de preencher os elétrons, você vai preencher como? Da mesma maneira que você vai encher um copo de leite. Colocando o leite, vai preenchendo de baixo para cima, tá certo? Até transbordar. Mas o importante é que você note que é de baixo para cima o preenchimento. Então, quando você começa a colocar elétrons, você vai colocar elétron primeiro no nível mais baixo, lá embaixo. Então, começa preenchendo o subnível 1s. Desejando colocar mais elétrons na eletrosfera, depois de preenchido o subnível 1s, aí você vai para um subnível um pouco mais elevado, que é o 2s. E assim sucessivamente. Depois vai passar para o nível 3. Bom, mas eu quero que vocês compreendam uma coisa. É muito simples. Começa preenchendo de baixo para cima. Todas as coisas são assim. Então você vai colocar os elétrons também preenchendo de baixo para cima. Agora, se o átomo tiver mais de um elétron, isto é, 2, 3, 4 ou mais elétrons, o preenchimento também começa de baixo para cima. Acontece que os subníveis de energia do mesmo nível já terão energias diferentes. Então, se você tiver um nível 2, por exemplo, que tem o subnível 2s e 2p, você vai preencher primeiro o subnível 2s, que tem menor energia, depois o subnível 2p, que tem uma energia um pouco acima do 2s. Eles pertencem ao mesmo nível, mas têm dois subníveis, então há 2 subdivisões da energia. A energia dos elétrons do nível 3 se divide em 3 subníveis, o 3s, o 3p e o 3d. O 3s tem energia menor do que o 3p. São muito próximas, mas o 3p tem mais energia. Os elétrons do subnível 3d têm mais energia ainda do que o do 3p. Bem, é pequena a diferença, mas existe diferença de energia dos elétrons de um subnível para o outro do mesmo nível, tá bom? Repetindo, quando o átomo tem um elétron só, todos os orbitais dos subníveis possuem a mesma energia, dentro, logicamente, de um certo nível. Por exemplo, todos os orbitais do nível 3 terão todos eles a mesma energia, desde que o átomo tenha um elétron só. Mas quando o átomo tem mais de um elétron, 2, 3, 4 ou mais elétrons, se observou que começa a haver uma subdivisão do subnível. Assim, você tem o nível 2,
dois subníveis, 2s e 2p. Os elétrons 2s já não têm a mesma energia dos elétrons 2p. Quer dizer, eles apresentam uma energia próxima, mas já são diferentes. No nível 3 tem três subníveis, 3s, 3p e 3d. Os elétrons do 3s têm menos energia que os elétrons do 3p, que também têm menos energia que os elétrons do 3d. Então, no mesmo nível de energia, na verdade existe uma faixa de energia. Existem subdivisões, existem subníveis de energia que têm energia relativamente próximas, mas não são iguais. Tá bom? Vamos fazer então 3 pequenos exercícios muito simples. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Exemplo 1. Sabendo que os elétrons vão preenchendo a eletrosfera a partir das regiões de menor energia, colocar 2 elétrons na eletrosfera. Bem, aí foi dado a eletrosfera, uma parte dela, onde você vai encontrar uma bolinha correspondente ao subnível 1s. Depois vai encontrar, num andar um pouco acima, outra bolinha referente ao subnível 2s. Essas bolinhas representam os orbitais que estão vazios. E aí você vai colocar as setinhas indicando onde esses elétrons devem se encontrar. Sempre lembrando que o preenchimento é feito de baixo para cima, da menor energia para a energia mais elevada. Então, se você tem que colocar 2 elétrons, você vai colocar primeiro naquela bolinha correspondente ao orbital 1s. Então, ele tem 2 elétrons de menor energia nesse nível, nesse subnível 1s. Fácil, né? Beleza. Vamos fazer então o próximo exercício, o exemplo 2. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. O exemplo 2 diz o seguinte: preencher a eletrosfera com 3 elétrons. De novo, você tem aqui um pedaço da eletrosfera, na forma de um diagrama de energia. Então tem lá um S, a menor energia, depois, logo acima, 2S. Então vamos preencher colocando 3 elétrons. Como é que você faz? Começa sempre de baixo para cima, lembrando que em cada orbital cabe 2 elétrons. Então você vai colocar primeiro 2 elétrons no subnível 1s. Depois sobrou mais um elétron, você vai colocar o próximo elétron no orbital do subnível 2s. Se você quisesse representar essa distribuição de elétrons de uma maneira mais simplificada, você faria assim. Primeiro, um S2, esse 2 que aparece como expoente está representando o número de elétrons que ali existem. Depois, no 2S, 2S1, porque ali ficou um elétron. Tá bom? Beleza? Vamos ver o próximo exemplo, o exemplo 3. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. O exemplo 3 diz o seguinte: preencher a eletrosfera com 10 elétrons. Bem, aí você tem também o diagrama de energia dos níveis e subníveis, onde todas as bolinhas correspondentes, logicamente, aos orbitais, estão vazias. Vamos começar a preencher sempre de baixo para cima, lembrando que você deve colocar no máximo 2 elétrons em cada orbital. Então, primeiro você preenche o orbital 1s, depois você preenche o orbital 2s, colocando 2 elétrons. Mas são 10, né? Então, já colocamos 2 mais 2, 4, ainda faltam 6 elétrons. E aí você vai colocar os 6 elétrons nessas 3 bolinhas do subnível 2p. Tudo bem? Lembrando que sempre é um elétron para cima e outro para baixo, ou seja, os elétrons de cada orbital devem ter spins contrários. Então aí ficaria assim, 1s2, 2s2 e 2p6. Esses expoentes estão representando o número de elétrons colocados em cada subnível. Tá bom? Fácil pra caramba, vamos pra frente. Finalmente, quando o átomo tem muitos elétrons, a gente acha que tem uma ordem de preenchimento. Essa ordem de preenchimento, quando é um elétron só, é muito fácil, porque não existe
diferença de energia dos subníveis. Então, por exemplo, no nível 3, tem o 3S, o 3P e o 3D. Todos eles têm a mesma energia. Então, você pode colocar esse único elétron em qualquer um desses orbitais, desses subníveis. Porém, quando tem mais de um elétron, se percebeu que existe um entrelaçamento das energias, por exemplo, de um elétron do nível 4 para um elétron do nível 3. Mas o cara fala assim, mas como é que eu vou saber? Bom, hoje você não vai saber ainda. Vai ser dado para você uma escadaria, por exemplo, né? Então você começa preenchendo lá de baixo. Então você tem assim, um S, depois 2S, depois 2P, 3S, 3P, e vai preenchendo a quantidade que for necessária, seguindo esta ordem, certo? Sempre começando de baixo para cima, mas você já tem todo esse desenho, essa escadaria, então é só você ir colocando os elétrons que forem necessários. Beleza? Então, gente, agora está na hora de fazer um pouquinho de exercício. Então, bom trabalho. I'm okay. I walked into the door again.